Muito boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um Ecos Late Night. Hoje, uma condição para lá de especial, porque o tema abordado ele tem um lado de polêmico, tem um lado de resultados impressionantes, e aqui a gente está realmente para discutir ciência. Hoje está tão na moda, né, discutir ciência, mas a gente está aqui para discutir ciência, para mostrar o que realmente está por trás do tratamento de feridas com o laser. E para isso, temos aqui uma equipe que é extremamente experiente no uso do laser, no manejo do laser, para a chamada fotobiomodulação, em especial no tratamento de feridas, porque são dois cirurgiões vasculares, um terceiro cirurgião vascular, mas esse terceiro eu vou guardar ele para a gente discutir alguns mecanismos celulares da fotobiomodulação. Você que está aí do outro lado, seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta que mexe com laser, o dia de hoje é para você entender diferenças de laser de baixa intensidade, de alta intensidade e por que esse laser consegue ajudar na cicatrização de ferida. E o passo adiante é exatamente aprender como esses caras aí do outro lado fazem com o laser que eles têm na mão para ajudar a cicatrização de ferida. Esses caras aí do lado são o Dr. Fábio Costa Pereira, cirurgião vascular, um grande amigo lá de Vitória. Ele é um dos pioneiros no uso do laser para fotobiomodulação, com publicações diversas no segmento, inclusive uma das primeiras publicações em feridas vasculares com cicatrização em fotobiomodulação com um laser de diodo foi do Dr. Fábio, e junto dele ali do lado está o Dr. José Marcelo Coraça, também cirurgião vascular, mas um estudioso da aplicação do laser e como esse laser interage do ponto de vista celular. O Coraça é um grande entendedor também de diversas interações celulares, citocinas, como diversos microelementos podem se comportar nas estruturas celulares, e isso a gente vai poder aproveitar dele, e por isso eu peço que todo mundo que tenha dúvida coloquem aqui nas perguntas. E, finalmente, nós vamos ter também o Dr. Alexandre Reis e Silva, cirurgião vascular também, atuando aqui em Santos, e autor de capítulos de livro que falam de cicatrização de feridas com laser, e ele vai mostrar também a experiência dele em diversos aparelhos. Agradeço de antemão a Ícone, que hoje ajudou a gente a preparar com muito carinho o webinar, e através do aparelho que eles representam aqui, que é o X-Laser, nós pudemos também utilizar e mostrar a ação do laser em cicatrizações de feridas. Por isso, agradeço de antemão a Ícone e o aparelho que eles representam, que é o X-Laser. Bom, sem grandes delongas, já passo a apresentação aqui para o Fábio, e o Fábio pode dar o seu boa noite e já iniciar a sua apresentação, compartilhando a sua Boa noite, tela. Zé Marcelo, meu eterno parceiro, está aqui do lado. Boa noite, Alexandre. A primeira é uma satisfação muito grande saber que o quanto está difundindo essa parte da fotobiomodulação, porque a gente que gosta de estudar laser, de acompanhar laser há algum tempo, já sabe o quanto que isso vai ser importante na nossa vida daqui para frente, né? Eu vou começar aqui, tentar compartilhar minha tela aqui com vocês. Estamos vendo perfeitamente. Estamos vendo. Bom, pessoal, não deixem de colocar suas perguntas, tá? Muitas vezes vocês vão ter dúvidas aí do que o Fábio está falando exatamente, do tipo de laser que está usando, como que está usando. Por favor, coloquem suas dúvidas, suas perguntas, porque é uma matéria nova até certo ponto, porque as primeiras publicações foram lá da década de 60. No entanto, o grande acúmulo de publicação foi muito mais recente.
e a grande verdade é que a gente tem muita coisa ainda está sendo um aprendizado contínuo, e por isso as dúvidas de vocês são extremamente importantes para que a gente faça desse webinar algo muito proveitoso. Por favor, Fábio. Vamos lá, então. Então, vamos tentar mostrar um pouquinho como é que a gente consegue, e se consegue, bioestimulação, cicatrização e controle não invasivo da dor com o uso da energia da fotobiomodulação, né, da energia luminosa. Né? Desde muito cedo na minha formação, meu professor pedia que a gente chegasse cedo para botar os pacientes com as feridas expostas ao sol, e para ver se, para, né, obviamente, alcançar algo do efeito da fotobiomodulação, obviamente nada comparável com o que a gente tem hoje, mas um efeito já inicial disso aí. Eu comecei com esses estudos em 2012, quando a minha monografia para titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular foi exatamente sobre bioestimulação de feridas com laser, né? Então, seria capaz o laser de produzir esses efeitos todos, inclusive modulador? O que a gente buscou muito foi entender como isso começa. E aí, desde então, já começa a participação do meu eterno parceiro aqui, Zé Marcelo Coraça, que é um eterno estudioso dos nomes difíceis que a gente tem em medicina, né? Que são os elementos celulares, medicações e etc. Todo mundo conhece bem e sabe o quanto ele é afeito a esses nomes esquisitos. Bom, minha história com o uso de laser começou com essa senhora, uma paciente que tinha uma cicatriz recente de cirurgia cardíaca, com uma celulite regional, um ponto de uma pústulazinha no início da cicatriz, provavelmente uma reação de corpo estranho. Essa foi a minha primeira paciente a receber laser com essa intenção de biomodulação. Inclusive, eu usei a forma errada, a energia errada, o spot size errado, e acabei fazendo uma pequena lesão de pele, mas algo que não foi importante. O fato que com 2, 3 dias ela estava sem a pústula, sem hiperemia e com a situação resolvida. E essa paciente me era muito especial, era minha mãe, então eu precisava resolver esse problema, porque ela tinha uma prótese de Dacron por baixo dessa pústula, e eu não queria de forma alguma que isso complicasse. Acompanhando a lesão dela, em 7 meses, eu observei esse efeito tardio. A área em que eu apliquei o laser fez uma cicatriz praticamente inexistente, inaparente, enquanto a parte que ficava mais abaixo, tudo bem que era uma área de maior tração, etc., fez uma cicatriz hipertrófica. Então, isso me estimulou a buscar mais coisas sobre o laser. E eu comecei a aplicar na minha prática de consultório. A gente tem os pés diabéticos. Esse é um paciente de um colega de Florianópolis, inclusive, que eu fui fazer um curso lá. Ele tinha uma clínica de feridas com todos os cuidados especiais, uma ferida que evoluía com 6 a 8 meses de tratamento, mas mesmo assim, granulação ruim, área de necrose, etc. Com apenas 6 sessões, 6 aplicações de laser, ele conseguiu esse resultado em regeneração celular muito especial e muito satisfatório. Esse é um colega médico que eu encontrei com essa lesão, diabético, idoso, uma série de patologias, de comorbidades, né, neoplasia, etc. E tinha essa lesão e precisava ir para São Paulo para dar uma aula num congresso internacional. E a gente fez apenas uma aplicação de laser. Quando a gente encontrou em São Paulo, eu falei: ô, meu amigo, como é que está a sua lesão? Ele falou: bicho, não tem mais nada, minha lesão cicatrizou. E, pô, vendo isso no dia a dia do consultório, a gente ficou estimulado a buscar outras situações que fizessem a gente realmente se interessar por esse assunto, né? E o que mais me chamou a atenção foi esse artigo de 2017, um artigo bem recente, que mostra exatamente o impacto das complicações das feridas cirúrgicas. Não estou falando de ferida complicada, não é pé diabético, não é gangrena, nada disso. Impacto da complicação de uma ferida cirúrgica. Revisão de 9.066 papers dos 6 maiores países da Europa e considerando N modalidades de cirurgias diferentes, e que, inclusive, valorizando o quanto é impactante em termos de tempo de ocupação de leito, prolongamento de internação, principalmente nos pacientes que têm cirurgias ligadas ao trauma.
né, em que os custos variam, que esse número aqui é em libras esterlinas, né, de 3 a 12 mil libras esterlinas, coisas variando entre 60 e 100, 120 mil reais no nosso meio. E a gente sabe que o tratamento das feridas, no nosso contexto atual, ele está ainda dependente de variadas técnicas, geralmente associada a agentes físicos ou químicos, e que acabam por induzir resposta aos tecidos e, com isso, fazer com que ele faça a regeneração. E isto, muitas das vezes, desculpa, na maioria das vezes, inclusive, relacionada à interlação prolongada, às vezes em ambiente de UTI, procedimentos repetidos de cirurgia com anestesia, uso de insumos, de antibióticos de largo espectro, uma série de especialidades diferentes envolvidas, inclusive cuidados secundários de curativo e etc. A aplicação de métodos que se apoiam em máquinas, como a oxigenoterapia hiperbárica, que agora tem o complicador de, às vezes, até nem poder ser multiplace mais, precisando ser monoplace. Veja bem, é preciso entender que eu estou falando desses outros métodos não como eles não tenham importância ou que não tenham significado na nossa prática. Muito pelo contrário, a gente sabe que eles são muito importantes, a maioria deles todos nós usamos, né, mas que, querendo ou não, impactam em custo aumentado ao nosso paciente e, às vezes, tempo de tratamento e logística que são dispendiosos. Outras situações, como curativo de aspiração, matriz dérmica, home care. Agora, a situação do momento, que é o uso das células mesenquimais, que tudo isso vai, querendo ou não, impactar no aumento de custo para esse nosso paciente. Né? Como eu falei, demanda profissional, procedimento invasivo, custo e risco. Né? Coleta, injeção de material, resposta inflamatória induzida no doente, isso aí não é mágico, né? Isso induz uma resposta ao doente e tudo isso vai levar a um custo elevado. O meu objetivo estudando essa técnica e para quem eu tenho mostrado ultimamente, que são gestores de medicina pública e medicina privada, é exatamente reduzir o custo disso. Né? Deshospitalizar o paciente precoce, transformar a necessidade de um doente terciário em primário, de abordagem ambulatorial, e com o mínimo possível de contatos por semana para exatamente otimizar a participação, a resolução dos seus problemas. Né? Como transformar uma ferida limpa de uma prótese de glúteo, que está 57 dias em evolução e não cicatriza, e que no primeiro dia após o laser, a paciente já te retorna um telefonema muito entusiasmada por ela estar percebendo que a lesão dela está mudando de forma muito rápida para total cicatrização em apenas 3 semanas. Né? Um outro paciente como esse, que precisava de estar internado para curativos cirúrgicos, um esmagamento de pé, uma lesão grave, que só não foi para amputação por muita insistência da equipe de ortopedia, o sinal está de parabéns pela condução, mas que depois desse estágio ela vai para casa com curativo simples, lavando com água e sabão, e tem esse padrão de cicatrização que é muito satisfatório para a evolução dessa lesão. Ou essa lesão consequente a uma prótese de joelho, inclusive foi um dos casos que a gente publicou no Jornal Internacional, e a gente observa o padrão de lesão para o padrão de cicatriz, ou, se a gente pode chamar, regeneração celular, célula nova crescendo em direção centrípeta para fechamento da lesão. Lesões também da cirurgia plástica, né? Necrose total de mamilo, que você, obviamente, precisa retirar o mamilo necrosado, porque o laser não atravessa o preto, mas você consegue uma cicatrização muito satisfatória em 42 dias. Ah, não está bonito, mas pelo menos está fechado e agora vai se recuperar. Lesões do pé diabético, em 42 dias, com o paciente em casa, curativo simples com água e sabão, você mantém uma ferida dessa limpa e com uma granulação sempre uniforme, baixinha, aquela granulação boa e com o crescimento de pele em direção ao centro da lesão, até o paciente desaparecer. Quando chega aqui, ele não volta mais. Né? Isso não é como o próprio Rodrigo me questionou, e o Zé Marcelo está me lembrando aqui no início, a gente falava em cicatrização. Nós não estamos falando de cicatrização, estamos falando em regeneração celular.
né? Esse eu acho que é o nome que a gente deve empregar com isso. E, assim, o que a gente tem na literatura, né? Todos os gestores que eu apresento me perguntam isso. Fábio, o que tem de medicina baseada em evidência? Infelizmente, o que tem de publicação, o Alexandre depois vai comentar, o Zé Marcelo também, o Rodrigo já deve ter pesquisado, é laser de baixa intensidade. Não, o laser de alta intensidade é muito pouco usado ainda. Felizmente, aqui no nosso meio vem crescendo bem, como eu já comentei no início, é uma satisfação saber disso, mas o que tem de publicado é laser de baixa intensidade. E essa foi a primeira meta-análise que eu busquei, porque juntou trabalhos do início desse nosso milênio, né, que juntava condições específicas de estudos somente em organismos vivos, animais ou humanos, e com uma série de exigências que levassem a uma melhor confiabilidade desses trabalhos. Então, os trabalhos in vitro foram todos excluídos e consideraram apenas os trabalhos em humanos. E esses trabalhos mostraram que, sim, o laser é capaz, apesar de baixa potência, o laser é capaz de acelerar o processo de cicatrização. Isso já está provado, nós não precisamos fazer força para isso mais. Mas o que se tinha até então era laser com comprimento de onda, geralmente abaixo de 810 nanômetros, que a gente sabe que tem baixo poder de penetração, com equipamentos de muito baixa potência, geralmente 1000 watts, a maioria, grande maioria, abaixo de 100 miliwatts. Apenas alguns trabalhos relataram o uso de 500 a 600 miliwatts, mas mesmo assim, tudo muito baixa potência. Desculpa. E o que a gente faz com lesões extensas e profundas? A gente não consegue nem profundidade nem extensão. Com o início dos nossos estudos, essa foi a nossa primeira publicação, em 2020 a gente publicou esse relato de caso, mas mostramos que a gente conseguia, sim, resultado com alta potência, com poucas aplicações, em curtos intervalos, com resultados semelhantes aos encontrados com laser de baixa potência. E nós fomos ainda mais longe esse ano. Em 2021, essa publicação é deste mês, exatamente, está disponível agora, sobre o uso do laser com finalidade de fotobiomodulação no Covid-19. Pô, que maluquice, esse cara tá doido. Usar laser para tratamento de Covid, isso é o que eu ouvi de várias pessoas quando eu falei disso. Mas, se a gente for olhar na fisiopatologia dos problemas do Covid-19, nós temos que o vírus atua a nível de célula epitelial, promovendo inflamação importante, tão importante a ponto de se chamarem de tempestade de citocinas, que aumenta expressivamente uma série de elementos pró-inflamatórios que encaminham o processo para mais edema, mais inflamação, engrossamento de barreira e, por fim, destruição da célula epitelial alveolar e formação da síndrome respiratória, da angústia respiratória aguda. E a gente conseguindo aplicar alta energia de laser em grandes extensões de área pulmonar, de área de traqueia, amígdalas e fossas nasais e frontais, a gente conseguiu atuar exatamente no fator principal de toda essa situação, que é o aproveitamento do oxigênio, com o P, apesar do número baixo, tá, gente? Isso aqui foi um trabalho piloto, que a gente já nomeou assim como piloto, de 20 casos apenas, mas a gente conseguiu mostrar uma melhora importante no aproveitamento do oxigênio, porque o nosso desafio era exatamente esse, modular o edema e a inflamação no Covid-19. Tá? E com o laser a gente conseguiu tudo isso, reduzir a quantidade de citocinas, ativação de células T, neutrófilos, tudo que concorre para engrossamento de barreira e estimular, depois a Marcelo vai falar para a gente, formação de ATP, processo de cicatrização celular e melhora da função dos alvéolos pulmonares. Isso tudo mexendo, pensando no que a gente tem de dose de laser. Eu consigo, com alta potência, 10 watts nesse caso, por uma área de 100 centímetros quadrados, atuar em 1 minuto e 40, enquanto com 100 miliwatts, que é o que se conseguia antigamente, com os lasers de baixa intensidade, para a mesma área, com a mesma densidade de energia, 166 minutos, são 3 horas contra 1 minuto, né? Com 2 minutos, vamos dizer assim.
E lembrando que a gente tem potência eu consigo usar até 30 watts com o spot size de aplicação que eu tenho na máquina que a gente usa. Enfim, aproveitando esse slide que mostra toda a capacidade de ação do laser de forma genérica nos processos de recuperação celular, inclusive a nível neuronal, vocês vão ver um caso que eu vou mostrar aqui, modulando edema e inflamação, melhorando função muscular, produção de colágeno, angiogênese, neovascularização e ação, inclusive, em cartilagem e osso, conseguir todos os efeitos, o que me permite atuar em toda esta série, esse vasto cardápio de indicações, e todos eles com sucesso, às vezes, imediato, a uma só aplicação. Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Isso aqui estimula a adaptação de um enxerto, um tumor de couro cabeludo, né? Essa aqui, Alexandre, é um caso que vai para você em breve, um paciente que tratava uma lesão, uma úlcera por vasculite, há quase 4 anos tratando dessa ferida, de origem traumática, e com apenas 5 aplicações de laser, a gente passou desse quadro para esse, né? Modulando inflamação e edema numa síndrome de pós-flebítica e por um paciente com insuficiência venosa crônica. Satisfação do doente aqui em termos de prurido, edema, dor, inclusive, né, que a pele desse doente nessa situação dói muito, é muito grande, com poucas aplicações. Imagina uma mãe de primeiro neném que chega no consultório com 3 dias e não pode amamentar porque Acho que o Dr. Fábio deu uma travada lá na internet. Isso que dá economia na internet. Falei para ele. Deixa eu tirar ele aqui. Vamos ver se daqui a pouco ele entra de novo. Bom, de qualquer forma, enquanto o Dr. Fábio vai se reconectando, percebam só que o laser, né? Aqui a gente tem uma gama muito grande de possibilidades de atuação. E é justamente isso perdeu a... que perdeu a conexão, Fábio. Pode voltar. Eu estava explicando aqui para eles da gama de aplicação que existe. Realmente existe muito grande. Aí eu já vou falar aqui, ó, o Dr. Jefferson aqui do interior de São Paulo está conosco e e a gente já discutiu, já conversei com ele algumas vezes sobre ação de laser, tudo, e é um prazer estar com ele aqui. A doutora Aimee está aqui, que ela está estudando podologia também, um tema super importante para esse segmento, mas logo mais a gente vai até explicar justamente nas formas de uso, e por isso eu falo para vocês não perderem que as formas de uso são também realmente importantes diferenciar esses tipos de laser. Deixa eu passar aí para você voltar a compartilhar a tela, Fábio, só um pouquinho. Você sabe qual que eu parei? Você sabe qual Eu estava? não sei. Sei sim. Mas você não ficou muito tempo. Você não ficou muito tempo fora, não. Sim, sim, Compartilha aí que eu já falo para você. Isso é um pouco para frente, para frente. à frente disso, Não, isso aí. Manda ver. É na calculadora. Isso. na calculadora, né? É, Deixa eu voltar aqui, peraí. isso. Pode seguir. Beleza, então aqui eu estava mostrando que alterando a potência, usando altas potências, em comparação a 100 miliwatts, que era o que se usava antigamente, inclusive tem na maioria dos trabalhos, a gente transforma um tratamento de 1 minuto e 40 para 166 minutos, algo praticamente impraticável. E aqui, uma diferença enorme, aqui com capacidade de penetração, porque eu uso um 1064, e aqui com capacidade de penetração quase nenhuma, por serem equipamentos de baixa potência, de baixo spot e de baixo comprimento de onda. Então, a gente lembrando de todas as possibilidades de ação do laser, tanto na angiogênese quanto
não só produção, como organização das fibras colágenas, melhora da função muscular, modulação de edema e inflamação, regeneração neurológica, como vocês vão ver um caso que eu vou mostrar aqui, e atuação a nível até de cartilagem e osso, a gente tem todo esse vasto cardápio de aplicações nas mais diversas especialidades médicas e não só médicas. Vocês vão ver que tem pequenos animais aqui, grandes animais, inclusive pequenos animais, medicina veterinária e etc., que a gente já vê aí vários colegas no Brasil já utilizando. Apenas mostrando alguns casos aqui, o estímulo de incorporação de um retalho cutâneo num câncer de pele. Essa ferida que o Alexandre vai receber de presente, uma ferida de vasculite que tinha 4 anos de evolução, com esse aspecto muito ruim, várias técnicas já tentadas, e com apenas 5 aplicações de laser, a gente já está nesse estágio, e o doente doido para voltar a tomar banho nas praias de Santos. Aqui mostrando a evolução imediata, após uma única sessão num paciente com insuficiência venosa crônica, essa pele inchada, nesse ponto está inchada, dolorosa, com prurido intenso. Você já consegue, com uma única aplicação, reduzir bastante esses fatores inflamatórios. Essa outra paciente, uma puérpera de primeiro neném, imagina, no 3º dia ela não conseguia nem tomar banho, quanto mais amamentar o neném, porque ele mastigou o mamilo dela e destruiu. Mastigou sem dente, mas mastigou. E com 3 dias após o laser, ela te liga toda satisfeita, dizendo que está conseguindo amamentar. Tem uns jacarés que a gente atende também para poder tratar dor profunda. É por isso a certeza do vídeo. Um outro colega com dor lombar, uma hérnia extrusa. É o vídeo que está pegando. Então, os vídeos, eu vou passar os vídeos rápidos, que são eles que estão pesando. Pronto. Oi? Isso aí. Eram os vídeos que estavam pesando. Depois a gente mostra esses vídeos com calma. Mas aqui para mostrar a regeneração neuronal. Essa paciente fez uma cirurgia de mandíbula, com a lesão por injúria do nervo, um dos ramos do nervo mandibular, e ela tinha paresia, não conseguia contrair a boca. Com apenas 3 sessões de laser, ela já está conseguindo contrair todo o lábio inferior, com bastante satisfeita, né, pela melhora. Além disso, as aplicações na medicina da dor, né, da dor e do exercício, todas essas alterações músculo-esqueléticas passíveis de tratamento. Aqui, só para mostrar, a gente tem um mega campeão do skate, provavelmente um dos nossos medalhistas olímpicos, que estava fora de combate, mas que com a aplicação de laser conseguiu fazer uma manobra como essa e se transformar de um mero desfilante de roupa no evento para o campeão desse evento. Esse outro atleta olímpico que tinha uma lesão aqui, no campeonato anterior, não é aquele mesmo que eu mostrei, o Pedro Barros, ele foi 14º colocado, porque tinha uma lesão de LCP, que era para ter operado, mas que 4 meses depois do tratamento ele foi vice-campeão mundial no 2º evento em Florianópolis e vai provavelmente nos representar também na Olimpíada. Outras atletas olímpicas, como a Andressa Fideli, a Mariana, que é primeira do ranking da natação paralímpica, e estão tendo melhoras absurdas com as aplicações do laser na sua condução de treinamento. E outras autoridades aí do nosso esporte nacional e internacional, como o Bob, como o Guga, e que já fizeram tratamento com a gente. O Kikuchi fala muito bem disso aqui. É tudo igual, esses aparelhos são todos iguais, é só passar a luzinha, serve para tratar tudo, vai dar tudo do mesmo jeito, né? É só passar a luzinha e está tudo pronto. Não, esse slide, inclusive, eu roubei de uma apresentação dele, para a gente entender que laser, cada um tem uma ação. Você tem que saber, de acordo com o espectro e a forma que ele interage com a água, com a melanina e com a hemoglobina, qual o laser que você vai usar e vai ter a melhor ação, o efeito que você quer. Eu prefiro o 1064 para as lesões maiores, mais extensas e mais profundas,
porque é quem tem a menor interação com a água e com a hemoglobina, e a melhor interação com a hemoglobina e com a água, que é o que eu quero alcançar, né? E a menor interação com a melanina, com isso eu consigo penetrar mais nos tecidos. E lá dentro dos tecidos, com um spot largo de aplicação, eu consigo que ele seja absorvido, que ele tenha a dispersão necessária, seja transmitido pelos tecidos até alcançar tecidos profundos, refletindo o mínimo possível, que são as interações. Eu gosto de mostrar isso aqui só para mostrar a seletividade de ação. Você consegue estourar um balão com pigmentação dentro de um outro branco e consegue, com a mesma energia, dependendo de onde você atua, ou produzir o efeito que você quer, ou produzir um dano lastimável no paciente. Então, nós temos que estar muito preocupados com isso aqui, que é o quanto que nós estamos dando de potência, qual a área de laser que nós vamos atuar, e para poder modular o nosso tempo de aplicação e conseguirmos a dose de laser, que é a densidade de energia que a gente necessita, né? Para conseguir os efeitos que o laser pode nos dar de analgesia, bioestimulação, efeito térmico com vasodilatação e, com isso, melhorar o efeito anti-inflamatório, transformando lesões muito ruins em pele praticamente regeneradas, sem quase nenhuma cicatriz, como esses casos que vocês estão vendo aqui, de preferência com o paciente em casa, no tratamento ambulatorial, no conforto da família. Bom, deu uma resumida, uma misturada em tudo e resumida para ver se a gente conseguia ocupar o menor tempo aí das discussões. Excelente, Fábio. Eu vou. Acho que o conceito e a ideia está muito bem passada e principalmente a gama de utilização que a gente pode ter dentro do laser transdérmico, né? E por isso mesmo, né, você, junto com a gente, elaborou aí o Rio Protocol, que é justamente um treinamento que a gente tem, junto com o curso avançado de laser transdérmico, que tem outro foco. Quem quiser conhecer pode seguir para frente. Mas eu não queria só falar isso, não. Sabe que hoje à tarde, eu fui procurar no PubMed, eu fui buscar laser de baixa intensidade, né? Low level laser therapy ou low level light therapy, é usado a mesma sigla, né? Ou o de alta intensidade. E eu botei essa procura no PubMed. Alguém tem alguma ideia quantos artigos vieram? Olha só, 8.000 artigos, tá? Sendo que a grande parte veio a partir de 2010 para cá, 2005 para cá, na verdade, mas 2010 foi o grande número de publicações. Aí eu fiz diferente, eu falei, poxa, tem muito, né? Falei, quer saber? Eu vou buscar só no abstract ou no título. Não vou procurar em tudo, só no abstract ou no título, ou seja, é um trabalho dedicado ao laser para fazer biomodulação. 2.000 artigos, tá? A grande parte ainda, e aí ainda mais nos últimos 5 a 10 anos, tá certo? Ou seja, tem muita coisa para a gente entender ainda. E aí vocês que estão aí do outro lado, né, a gente tem diversos profissionais e eu queria realmente conhecer um pouquinho de vocês, justamente para conseguir explicar o que exatamente é um laser de alta intensidade, um laser de baixa intensidade, do que nós estamos falando em relação a números. É, e aí eu queria já perguntar para vocês, deixa eu pegar aqui. Queria perguntar para vocês, aí vocês estão vendo, se você já usa o laser para fotobiomodulação, sim ou não? Vão respondendo aí para a gente ver se vocês já usam ou querem usar. Vamos ver. Ô Zé, se você quiser falar, pode falar aí, ô Coraça. Interrompe aí, cara, fica à vontade, que a gente está num debate. Exatamente. A gente fala muito de laser das implicações, dos usos do laser.
O laser ele é usado nas repúblicas russas há muito tempo. Só que com todo aquele bloqueio de informação, a gente não recebia muita informação. Se você for tentar entender onde é que o laser funciona, você tem que conhecer Tina Karu, que era uma pesquisadora de laser de uma república socialista soviética, que agora que a gente conhece ela, mas ela já vem falando isso há 30, 40 anos. Desde que inventaram o laser, ela já vem falando essas coisas. E a gente sabe que luz não é só laser. Qualquer tipo de luz, ela estimula. Né? Tanto que, antigamente, os pacientes, quando teve a gripe espanhola, eles botavam o paciente no sol, que era a única coisa que eles tinham para funcionar nesse frente. Então, se você não vai achar só 2 mil trabalhos, você vai achar 60, 70 mil trabalhos de laser em todas as áreas, inclusive, como a gente falou, muito em medicina veterinária. Se usa muito, né? Porque animal, por exemplo, cachorro, você não pode dar anti-inflamatório, você faz hemorragia digestiva. Então, se usa muito laser em medicina veterinária. E o pessoal não sabe disso, mas tanto a NASA quanto a Marinha Americana sempre usaram laser, por exemplo, no ambiente de submarino, você tem baixa de oxigênio, você não tem luz. Sempre se usou laser para regeneração tecidual, para tratamento de lesão. A NASA usa laser para bioestimulação nas lesões dos astronautas. É isso que o pessoal às vezes não sabe. Então, realmente, a gente tem 60, 70 mil trabalhos de fotobiomodulação, de uso de laser em tudo que você pode imaginar. E aí você viu que a maioria ainda não usa, 75, 3/4 da nossa audiência não usa o laser para fotobiomodulação. E aí está incluída aqui a doutora Isabela dizendo que não usa, o doutor Daniel Guimarães dizendo que não usa, mas que pretendem usar. E é isso que a gente pretende, o doutor Fabrício dizendo que já usa. Mas aí eu também queria perguntar, pode falar, que eu vou lançar um outro aqui, que eu queria perguntar se vocês estão pensando em usar ou utilizam um laser de alta ou de baixa potência. Beleza. Quem queria comentar? Pode comentar. Não, comentar exatamente para quem está, né, esses 74% que ainda não usam, quando que eu vou usar? Então, assim, se a gente começar a falar em fase de cicatrização, todas as fases, né, desde a fase inflamatória, fase proliferativa, de remodelação, a gente tem trabalho, né, como você mesmo citou, já desde 1960, e talvez mais antigo ainda, mas desde o primeiro trabalho, utilizando laser para fazer fotobioestimulação, o resultado foi positivo. Isso que é o mais interessante, a gente não tem aquele viés, né, aquele conflito de, não, mas tem 5 trabalhos que falam bem e 3 que falam mal. Não, todos os trabalhos que usam laser, até os trabalhos que o resultado foi assim, esperávamos que tivesse um resultado melhor. Não foi o que esperávamos, mas a proliferação celular foi maior, o estímulo de fibroblasto, de osteoblasto, a redução do líquido inflamatório. Então, o laser ele pode ser utilizado já desde o começo da cicatrização, desde o começo da ferida. Quanto mais cedo começar, mais rápido a gente remove esse tecido inflamatório, a gente reduz líquido inflamatório, a gente aumenta a migração de macrófago, o poder dele de conseguir ser antibacteriano. Então, assim, o pessoal da Odonto, né, se vocês querem ler trabalhos sobre laser, o Coraça deve ter visto muito isso também, a odontologia usa os lasers de baixa potência, né, há muito tempo, para fazer, inclusive, tratamento de neuralgia, de trigêmeo, lesão. Hoje, os dentistas usam laser para fazer o erbium, para destruir cárie, para fazer esse tratamento, e já é antibacteriano junto, só que daí já é de alta potência. Então, eu acho que o mais legal é a gente colocar aí, que o Fábio, né, já explicou, mas os lasers de baixa potência, então eram lasers de meio watt, no máximo 1, ou seja, 1 miliwatt, né, e ele vai ter 1000 miliwatts, perdão, no máximo 1 watt. E hoje a gente trabalha com máquinas, né, que trabalham aí desde um diodo, que é um 1470, ou um 980, que trabalha com 15, 20 watts, 30, e a gente tem os nossos lasers aí de consultório, como você está mostrando aí na imagem, um X-Laser do lado, que chega a 1.800, 2.000 watts. Então, é lógico que aí vem um problema, e é para isso que a gente está aqui hoje. Como adaptar essas máquinas de alta potência, porque o laser de alta potência não foi feito para estimular, ele foi feito para destruir. Né? Para que a gente usa um diodo endovascular, né? Endovenoso? Para destruir a parede do nosso vaso. Para que a gente usa um transdérmico? Para cruzar a pele,
né, se combinar com a nossa hemoglobina e destruir o nosso vaso. E agora a gente quer trabalhar diferente. A gente quer que essa mesma potência seja retida. Aí, como o Fábio falou, nós vamos ter que trabalhar com o tempo, nós vamos ter que mudar todo o nosso parâmetro para a gente poder, então, estimular. Por quê? Eu acho que uma coisa que o Fábio mostrou ali naquele slide dele, assim, aquilo eu considero uma das coisas mais importantes, porque, assim, inúmeros trabalhos mostram que até 14, 15 joules por centímetro quadrado, a gente está conseguindo fazer estímulo. Se você passar de 16, 17 joules por centímetro quadrado, você começa a fazer um estímulo reverso, você começa a bloquear a célula. Então, opa, eu não posso passar do ponto. É por isso que é importante esse cálculo de tempo. Então, se você tem uma maquininha que gera meio watt, e ela vai gerar nada de joule por segundo, por minuto e por centímetro quadrado, você vai ficar lá como ele mostrou, 10, 15, 20 minutos estimulando para ter aquela área que a gente quer, que eu vi que ele botou um número muito mágico, que é aquele de 10 joules por centímetro quadrado. Eu acho esse número fantástico, eu fiz até depois uma fotinho, hoje no consultório eu fiz um desenho com vídeo para mostrar para vocês de como fica fácil de a gente jogar isso em cima de uma ferida. Você imaginar uma área, manda bala, Coraz. Você falou em trabalho, né? Uns que falavam a favor, outros contra. O grande problema que a gente tinha era comprimento de onda, potência de aparelho, tempo, não havia uma metodização. O que acontece hoje com laser de alta potência? É que você tem uma reprodutibilidade do resultado em qualquer pessoa que estiver usando. Então, você tem um monte de trabalho que o cara fala assim, não, o laser não funciona, mas você vai ver, às vezes ele tem um tempo inadequado, uma potência inadequada. É o que você falou, a lei de Arnold-Schultz diz o seguinte, você vai até o ideal. Se você continuar mantendo potência alta, tempo maior, você começa a ter uma diminuição dos efeitos e até efeito realmente indesejado. E outra coisa que você falou, quando é que a gente pode usar em todas as fases, é porque as nossas doenças, elas são ou metabólicas, ou inflamatórias, ou infecciosas, degenerativas ou do envelhecimento. Em todas elas, existe uma coisa chamada metabolismo celular. Se você estimula, você modula esse metabolismo, você vai poder usar o laser em tudo que você quiser. É só entender, é só saber o que você está fazendo, o que você está usando e como é que você pode usar para não fazer besteira. É isso aí. E aí vocês têm que começar a saber o que é, né? Assim, você vê a diferença de um laser classe 2 e classe 4, e aí eu estou falando da classificação nossa brasileira da Anvisa, é que o laser classe 4 ele é um laser de uso médico, né? Teoricamente é só médico que manipularia o laser classe 4 dentro da área de saúde, tá certo? Ou outro profissional manipulando sob supervisão médica. Também é possível. Tá? Isso é a nossa legislação. Quando você pensa a diferença de laser de potências diferentes, tem a ver com isso, tá? Potência é energia por tempo. E aí o que acontece? Com baixa potência, para ter a mesma energia, o que você tem que fazer? Usar mais tempo. Então essa que é a lógica, tá, pessoal? Quando você fala de um laser de baixa potência e alta potência, os dois conseguem entregar a mesma energia final. Só que o laser de baixa potência vai demorar muito mais, tá? E quando se fala em fluência, é a energia pela área. E geralmente os lasers que a gente pode manejar com diferentes spot size, eles vão falar em fluência. E aí o Reis vai ter que ensinar vocês a calcular a energia total, tá? Para saber o quanto de número que vocês vão ter que colocar, porque vocês vão trabalhar aqui com acúmulo. Então, se você quiser calcular a energia total tendo fluência e spot size, você tem que calcular a energia total multiplicando a fluência pelo spot size pelo tempo. Para aí você obter a energia total que você despejou naquele local. Então, veja só, tanto o laser de alta intensidade quanto o laser de baixa intensidade pode cicatrizar a ferida, pode ajudar a dor crônica. E aí, nessa minha revisão de hoje, olha só o que eu vi. Dor de dente, calvície, afta, acne, osteoartrite, dor lombar, escolhe. Escolhe, tá? Tudo isso está documentado na literatura. Eu não acredito que alguma coisa pode curar tudo, mas se tiver que escolher alguma coisa que pode ajudar em tudo, realmente é esse tal do laser.
tá? E eu fiquei realmente assustado também, apesar de eu lidar com laser há muito tempo, mas eu fiquei assustado com o tamanho. E, na realidade, de verdade, Reis, Coraça e Fábio, quando você olha isso daí, eu como médico, cientista, que gosto de estudar, eu chego a duvidar. Eu chego a duvidar, não é verdade? Se eu pego na literatura e olho tudo isso, cara, Você eu fala como um cientista, eu falo, que tem uma cara, não coisa é errada. possível. Tem Rodrigo, eu não alguma coisa esqueci errada. disso para você, você me perguntou logo, você já publicou? Já estudou? Estou estudando. Já publicou? Falei, agora eu já É. publiquei. Agora nós vamos falar. Então, agora eu quero falar, Reis, então, diante dessa situação, mostra pra gente como que a gente pode usar o laser de alta intensidade para conseguir essa fotobiomodulação. Porque o Fábio mostrou, e a gente vai conversar daqui a pouco no debate, um aparelho, que existem aparelhos que fazem essa entrega de forma robotizada. Obviamente, isso faz com que a entrega seja muito mais precisa, uma vez que a gente tem que distribuir de forma mais homogênea possível ao longo da lesão. E distribuir isso de forma manual é uma coisa, distribuir isso de forma robotizada é outra coisa. Então mostra pra gente, Reis. O que vocês estão vendo aí da minha tela, cara? Nós estamos vendo a ferida Só na ela, só face ela. lateral. Tá Só aparecendo a ela, só janela. ela. Ah, então beleza, é isso que eu precisava. Então, ó, para vocês terem uma ideia, eu vou só fazer isso. Isso aqui é uma imagem de um paciente que tinha uma úlcera há mais ou menos uns 13, 14 anos. Isso é face lateral da perna, lá está a outra perna dele, parece até medial pelo jeito que ele está vestido, que ele está deitado. É um paciente que tinha um refluxo de safena magna lá atrás, então lá na face medial, com um raminho que vinha para cá. Beleza. Levei esse cara para o centro cirúrgico, limpei essa ferida, fiz o estímulo, isso aqui foi uma semana depois. Então, olha a quantidade de líquido, a quantidade de fibrina que tem nessa ferida. Fizemos a termoablação da safena, joia, fizemos a nossa parte como vascular. Só que aí, você começa a ver isso depois de 2 semanas, depois de um mês, e aqui é o vídeo que eu quero mostrar para vocês. Fala para mim, Rodrigo, se vai rodar bem, viu? Isso é uma Tá ponteira de rodando. mão. Tá rodando bem? Tá. Joia. Então, só estou mostrando para vocês o que a gente fez aqui. E a gente foi estimulando, E aí joia. qual laser você está usando aí? Então, vamos lá. É isso que eu vou explicar para vocês. Eu só quero trazer até o fim para vocês verem. Opes, faltou a foto mais importante de tudo. Não acredito. Ah, mas eu vou mostrar. Bom, eu vou pegar aqui do coisa. Olha a qualidade da cicatrização de uma ferida que era um buraco deste tamanho. Então, essa é a grande coisa que a gente se impressiona com o laser. Então, isso daqui foi um laser 1470 que eu usei, um laser de diodo. Esse laser, ele foi regulado para 7 watts de potência, só que a gente afastou essa ponteira, porque senão ele queima a pele, ele joga muita energia, junto com o fabricante da máquina. Então, eu pedi para colocar um power meter, que é uma pecinha eletrônica que mede o quanto de energia chega. E, resumindo, nós entregamos para esse paciente uma média de 8 a 10 joules por centímetro quadrado. Então, o que eu faço? Eu crio uma imagem imaginária em cima da minha ferida de 10 por 10. Se eu tenho 10 centímetros por 10 centímetros, então vamos lá. Eu vou pegar essa foto aqui. Então, eu fiz isso aqui. Imagina que nós temos uma ferida, eu crio um círculo, né, uma grade imaginária de 10 por 10, porque numa grade dessa de 10 por 10, eu vou ter exatamente 10 centímetros, eu tenho uma área de 100 centímetros quadrados, tá? 10 por 10, e aí é a hora que vem a hora da gente contar. Então, vocês imaginam que se eu tenho que dar 10 joules por centímetro quadrado, e eu tenho uma área de 100 centímetros quadrados, eu não posso passar de 1000. Se eu passar de 1000 joules para esse paciente, então o 1000 é um númerozinho mágico dentro desse tamanho. E foi exatamente isso que eu criei hoje para mostrar para vocês, estimulando. Essa é a imagem que eu faço. Vou passando em grades.
E aí depois eu vou fazer nesse sentido. Então, qual é o objetivo de a gente fazer isso? É provado em microscopia eletrônica que o laser consegue fazer um estímulo de, o Fábio sabe bem disso também, o Coraça, que ele consegue alinhar essas fibras colágenas paralelas à pele. E a hora que você faz isso, você aumenta a concentração dessas fibras e você aumenta, inclusive, a força têncil da cicatrização. Então, a gente vai ensinar isso. Então, você faz esses cortes na horizontal, depois na vertical, e aí o que acontece? A nossa maquininha, ela conta isso para a gente. Então, o que eu fiz? Eu fiz esse monte de disparos, eu cheguei no final. A máquina, essa é uma tela da Icone Medical, eu vou mostrar todas as telas dela, mas ela, com a regulagem na ponteira de 10 milímetros, tá? Com uma frequência de 10 Hz, a gente está usando a duração de pulso de 500 milissegundos, isso é uma regulagem simples da máquina, mas ela está entregando, ela mostra isso para a gente, ó. Então a gente não precisa fazer conta, nem preciso fazer conta, Kikuchi, porque a máquina me fala que cada disparo que eu der, ela está entregando 2 joules por centímetro quadrado. A hora que eu pego e dou um total de 575 disparos, é a continha que eu fiz aqui prontinha para todo mundo. Tá? Cadê? Opa, perdão. Ah, falha minha. É a primeira. Perdão, gente. Aqui, é uma para trás. Então, tá aqui. Eu joguei 575 disparos a 2 joules, eu dei 1.150 disparos. Eu tinha uma área de 100 centímetros quadrados, dividido, eu entreguei para essa lesão aqui que eu acabei de criar. Aí vocês vão perguntar, mas eu posso dar tiro fora da lesão? Pode e deve, porque o laser tem efeito também à distância, tá? Tem trabalho feito com tendão de coelho, tendão de Aquiles de coelho, onde eles lesaram o tendão de uma pata, imobilizaram e estimularam. Alguns coelhos com laser, alguns não. Obviamente, o tendão que foi estimulado com laser teve uma cicatrização muito mais rápida, 26% a mais de alinhamento de fibras colágenas e esse reforço do tendão. E a surpresa, eles resolveram pegar um outro grupo de coelho, lesar o tendão da pata esquerda e estimularam ao outro lado. E mesmo assim, o tendão cicatrizou mais rápido que os coelhos que não foram estimulados. Tanto que hoje em dia, de baixa potência, existe um laser chamado BILIB, que eles chamam, que era para ser um laser endovascular, mas ele não é, que eles acreditam que colocando ele, estimulando a corrente sanguínea, então no punho, né, numa veia periférica, numa artéria até, ele começa a fazer esse estímulo em toda a circulação sanguínea. E é isso que o pessoal tem usado também. Então, eu vou mostrar para vocês, já que a Icone é nossa parceira aqui hoje, a nosso aparelho da Icone, você abre ele no Nd:YAG 1064, que é o que o Fábio acabou de falar, né? E lembrando, esse é um laser de alta potência, um laser feito, né? Para quem não é vascular, que está aqui assistindo a gente, é um laser que a gente usa para destruir vasinhos, destruir varizes, vamos dizer assim, de baixo calibre. Mas a gente vai lá, entra no modo, a máquina ativa. Para quem tem essa máquina e está trabalhando da Icone, a gente tem que entrar nesse sistema aberto e não clicar aqui no vascular, eu tenho que clicar no sistema aberto para ele me abrir esse painel de 532 ou 1064 nanômetros. Então, a gente escolhe o 1064, ele vai pedir só para colocar as lentes, usar óculos, pede para esperar. E aqui, essa é a primeira tela. Então, ele me entrega uma fluência de 40, mas ele está com a ponteira de 2,5. A gente coloca o spot size de 10 e a gente faz aquela mudança para chegar nisso daqui. Então, ele já entrega. Isso aqui eu não consigo mexer. É o que ele vai me entregar, usando o spot size de 10. Nessa, aqui a frequência era de 1 Hz, eu aumentei, ó, fui aumentando 4 para 10 Hz, ou seja, são 10 tiros por segundo para ser rápido, para no final, em 1 minuto, aquele videozinho que eu mostrei para vocês, eu levei 1 minuto e 10 segundos. Em 1 minuto, eu consegui entregar 1.000 joules de energia naquela área de 100 centímetros quadrados. Ou seja, uma média de 11, né? Eu entreguei um pouquinho mais de 1.000, deu entre 10 e 11 joules por centímetro quadrado. Vamos colocar que eu tenho uma máquina do Ethereum, né? A plataforma Ethereum. Ela trabalha um pouquinho diferente, eu posso usar também o spot size de 3 ou o spot size de 6, e ela faz, vocês veem, muito parecido. Então, aqui eu estou usando 6 de spot size, 10 Hz de velocidade do disparo, e ela me entrega isso daqui, ó, ela está me dizendo que cada tiro que eu der vai estar entregando 10 joules por centímetro quadrado, eu estou acumulando 2,82 joules. Ou seja, se eu fizer uma média de 500 disparos, vocês veem aqui, ó, eu fiz aqui 1.061 disparos, que eu tratei 2 lesões grandes. Então, ele foi somando.
mas dividindo isso, então você faz a conta aqui que eu estou com 2.800 joules entregues, né? Em uma área de 20, dava quase uns 25, de 20 por 20. Então, dava uma área grande, então eu acabei entregando a mesma coisa, em média de 10 joules por centímetro quadrado. Então, esse é o cálculo que eu preciso que quem trabalhe com máquina de alta potência tenha em mente, porque senão vocês vão queimar o paciente. Vocês vão estimular mais, vai passar do ponto de estimular e vai começar a fazer, na verdade, uma inibição. O que mais? Chega, né? Então, lembra que esse movimento, como esse é um movimento manual, né? Ele deve ser feito com Uma cadência. isso, uma velocidade, você não pode ficar parado, né? Você tem que fazer Não. movimento contínuo e tentar distribuir de forma homogênea, assim, o mais homogêneo possível por toda a área, né? Essa que é a Puxa, como ideia. dica, só sem querer te cortar, mas eu sou obrigado a dizer, o que que eu faço? Eu uso a palma da minha mão, cara. Então, eu dou o tiro, eu começo na palma da minha mão e eu vejo que você sente esquentar, mas não machucar. Eu já lesei meu joelho e fiz isso. Então, a gente consegue sentir bem, porque tem que ser alguma coisa suportável. Então, você pega a palma da mão, começa a dar o tiro, perfeito. Você adquire essa cadência. E é por isso que eu criei essa, né? Mentalmente, não precisa ser assim, mas eu criei esse jeito de quadricular a minha ferida, porque fica muito fácil de você criar essas linhas e varrendo toda essa lesão, depois para cima e para baixo, até chegar nos nossos joules necessários. Perfeito. Esse slide é especial para o Coraça aí, que é justamente o como que é possível, né, o laser atuar em todas essas situações. Olha só, né, você vê o laser sendo estimulado lá, atuando na mitocôndria, e inclusive na produção de óxido nítrico e ATP. Isso vai acabar repercutindo até na transcrição de DNA. Então, você quer comentar alguma coisa aí sobre o slide? Porque eu não vou entrar nos detalhes, mas vocês podem ver que isso tudo vai promover desde a multiplicação de fibroblastos, depósito de colágeno, redução de processos inflamatórios, proliferação celular e com isso aumentar a cicatrização, a remodelação de tecido, migração celular, neovascularização. Veja só o quanto que essa atuação dessa fonte de luz, do modo de vista de biologia celular, pode provocar. Quer comentar que a gente tem uma série, e depois disso eu já vou para a série de perguntas aqui. Todo mundo que escreveu, não se preocupe, a gente vai passar por todas as perguntas aí. Pode deixar que eu vou falar em um minuto. A gente vem conversando e vem brincando sobre isso. Você falava que a mitocôndria era a organela mais celular que existe. E nós chegamos à conclusão de que a célula hospedeira simplesmente serve para a mitocôndria viver. Quando você faz a estimulação do laser na mitocôndria, você tem uma estimulação daquela cadeia de transporte de elétrons. E aí você tem vários mecanismos. Você tem produção de ATP, você tem liberação de radicais livres em baixa quantidade, que são mediadores secundários, que aí vão agindo aqui a nível de núcleo, né, diminuindo o NF-κB, estimulando o NFR2. Então, quer dizer, você vai ter uma diminuição de inflamação e você vai ter uma produção de proteínas para o metabolismo, para a regeneração celular. E quando você faz essa estimulação na mitocôndria, você retira o óxido nítrico que está bloqueando os citocromos oxidados, e aí você vai, além de aumentar a cadeia de transporte de elétron, você vai liberar esse óxido nítrico para a circulação. E é isso que o ILIB faz. O ILIB, além de melhorar a qualidade da célula, ele libera esse óxido nítrico, então você vai ter um fenômeno de vasodilatação. Então, realmente, é uma coisa complexa. Cada tipo de laser atua num cromófilo específico, e você, sabendo que tipo de tratamento você quer, você pode escolher o melhor aparelho. E uma coisa que a gente falou, quem estava discutindo aqui, é o seguinte: quando você usa um diodo, você não calcula em tiro. Quando você usa um aparelho que usa lâmpada, se você der muito tiro, você vai acabar com as lâmpadas no instante. Então, a gente está aqui à disposição para qualquer pergunta a gente pode fazer.
Perfeito, é exatamente essa colocação aí. Olha só, que interessante isso daqui. Veja só. E aí eu vou passar a bola para vocês. Tudo bem, 60% vai usar o laser entre 1000 e 1100, que provavelmente é o 1064 nessa gama de comprimento de onda, porque o 1064 é a primeira harmônica do neo de Miyagi e é a reprodução também nessa gama aí do laser de diodo. O laser de diodo acaba sendo o 1064 ou a primeira harmônica do neo de Miyagi, que acaba sendo também o 1064. 60% acaba usando esse comprimento de onda. Mas, veja só, 19% vai usar comprimentos maiores que 1100 e 16% utilizam comprimentos de onda abaixo de 900, que seriam provavelmente os lasers 810 ou até os lasers 690. Coraça, comentário sobre essas diferenças de comprimento de onda. Quando você usa laser terapêutico, você usa nos comprimentos vermelho e infravermelho próximo. Quer dizer, você tendo até acima de 800, acima de 900 nanômetros, você já tem um comprimento mais próximo do vermelho do que do infravermelho. Se você for trabalhar com os aparelhos de fisioterapia, eles trabalham isso. Aparelho de L-neônio, L-neoniastato, galho, todos eles trabalham mais ou menos nesse comprimento. Tanto o comprimento vermelho quanto o infravermelho, eles funcionam sobre a mitocôndria. Então, você tendo aparelhos, você sabendo calcular a dose, você vai ter o resultado que você quer. Perfeito. Então vamos lá. Vamos passar as perguntas aqui, senão a gente não vai para frente, pessoal. Só divide, mostra minha tela aí que eu fiquei devendo aquela última imagem daquela ferida feia. Vê se você consegue. Sim. Você achou aí? Beleza, mostra aí pra gente. Eu já coloquei uma do lado da outra. Vou mostrar minha tela. Eu conheci o Alexandre. Né, oi? Alexandre? Eu te conheci com essa ferida feia. A gente se conhece. É bem isso. Então, ó. Aqui foi como ela... Estão vendo aí as duas imagens? Tá aparecendo a tela inteira, Kikuchi? Tá aparecendo, sim. Beleza, então é isso. Ó. Aquela imagem inicial, como eu mexi, como ela foi melhorando, granulou, né? Depois a gente usou e chegou nisso daqui. Então, isso aqui foram 4 meses. Você pensar que 4 meses é muito tempo, mas para quem tinha uma ferida aberta há mais de 10 anos, 4 meses é nada, né, cara? E aí, emendando ali o que o Coraça falou, é bem isso. A hora que a gente trabalha com vermelho e infravermelho, o comprimento de onda que os colegas tiverem não vai fazer tanta diferença. O que vai influenciar mesmo, o que o Coraça lembrou, dá dó ficar gastando tiro de laser do 1064, que é lâmpada, né, para fazer um estímulo desse. Então, usar um laser de diodo acaba sendo bem mais em conta para o tratamento, com toda certeza. Foi justamente o comentário aqui do Dr. Pablo, né, dizendo que é isso. O comprimento de onda pode ser, tanto faz, né? É a mesma coisa. Só que o laser o neo de Miyagi, por ser estimulado por lâmpada, né, o cristal é estimulado por luz, você acaba deteriorando a lâmpada, então acaba sendo um tratamento mais caro. Então, Pablo, você está certo. Como foi comentado aqui, para esse tipo de situação, o laser de diodo acaba sendo mais econômico, né? E a doutora Natália dizendo que realmente é muito comum, ela teve um caso parecido. E a pergunta do Takahama, aqui de São Paulo, Reis, qual o intervalo que você fez entre as sessões desse caso? Uma vez por semana. Aquele primeiro feio ali foi uma vez por semana, que é o que ele podia vir. Mas a gente sabe que nos trabalhos tem gente que faz estímulo diário, tem gente que faz estímulo a cada 2, 3 dias, né? O próprio Fábio mostrou ali com a mãe dele, ele estimulando aquela cicatriz. Então, o que a gente sabe é que, como cada dia a cicatriz está passando por uma fase, se a gente conseguisse fazer a cada 2, 3 dias no máximo, seria perfeito. Mas o paciente consegue vir, a gente consegue ter custo para manter isso, Coraça? Aí você tem que calcular dose de energia. Você consegue entregar a dose de energia ideal no mesmo dia, você pode fazer uma vez por semana. Então, se você tem um aparelho que não te dá a dose de energia, o tempo é muito longo, aí você tem que ficar com as sessões para conseguir chegar no ideal. Por isso, o fisioterapeuta faz todo dia 40 minutos, 1 hora de tratamento. Exatamente. Agora, olha a diferença de preço, né, cara? Os nossos lasers 1064 são máquinas aí beirando os seus 180, 200 mil reais,
né? Sendo que as lâmpadas, dependendo da máquina, tem duração ali de 250 a 500 mil disparos, e você viu que rapidinho, em 1 minuto, você faz 1000 disparos, então essa lâmpada vai embora rapidinho. Um laser de diodo para cirurgia, para quem já tem, foi aí um investimento de 80 a 100 mil reais. Quanto é que está um laser do protocolo Rio, mais ou menos, dedicado só para isso? Vocês fazem ideia? Ah, É essa ele é mesmo. caro. 150, 200 Mas mil sem o scanner. O problema é que o scanner ele que também é caro, mas o scanner E aí seria você mais pega... aplicado para você usar energias muito maiores, para você conseguir profundidades maiores na medicina esportiva, por exemplo. Mas para ferida, você pode usar, pode não, você deve usar energias menores. Então, um diodo de 10 watts, ou até no máximo 20 watts de potência, se você tem mais conforto de tempo, seria suficiente, e ele vai girar em torno disso aí, de 150 a 200 mil. É caro, mas se você pensar que o diodo você não vai gastar tiro a tiro, né? Cada tiro a mais é um tiro a menos do IAG, e, então, às vezes, se você tem uma demanda grande por esse tipo de é, energia que você precisa, isso é mais confortável E aí, se economicamente. você vê que um laser de baixa intensidade, ele vai ser comprado de 5 a, no máximo, acho que 10 mil reais, então é onde o laser de baixa intensidade virou o queridinho, né? Porque é um investimento mas, barato, só que demanda tempo. mas é o tempo, né? É o tempo. E acho que todo mundo aqui é profissional liberal, sejam vocês fisioterapeutas, sejam enfermeiros, sejam biomédicos, né? O tempo é primordial para vocês. E talvez conhecer o laser de alta intensidade, mesmo dentro de uma clínica sob uma supervisão médica, né, pela nossa legislação, acho que realmente vale conhecer. A doutora Helena e a doutora Emília perguntando sobre em dois aparelhos aqui em relação ao micropulso. Não tem problema, teoricamente você poderia usar qualquer duração do pulso, só que o que acontece? Quanto mais longo for o pulso, mais difícil é você conseguir homogeneizar o disparo, tá? Por isso a recomendação de uso aqui é você acabar usando nestas situações que seus dois aparelhos citados aqui são o Neodymium Ag 1064, é você utilizá-lo no micropulso, que é como o Reis chegou a mostrar. E o Zanoni tem uma pergunta para você, Reis. Se você tem usado o micropulsado com diferenças de 0,5 no X-Laser, e se você acha que o pulsado é melhor do que o contínuo só presente no diodo, né? O contínuo só presente no diodo, então não é nem questão de ser melhor ou pior, cara. Eu vou te dizer que como eu tenho os dois, eu tenho um laser de diodo, né, e sem conflito de interesse aqui da Orlight há muito tempo, quase não mais de 10 anos, é muito mais fácil ligar um diodo, né, e ele é contínuo. Então veja que interessante, esse micropulso, no contínuo não tem micropulso, é contínuo. Se você deixar parado, você está queimando, você está cortando, você está pondo fogo em tudo. Isso você percebe na palma da mão. Você vê que você tem que andar com ele porque ele não está dando tiros, ele está liberando laser o tempo inteiro, ele está ligado. Né? Então, assim, se for para usar no dia a dia, com certeza o contínuo no diodo, muito melhor, que é o que o Coraça também está falando aí, não depende de uma lâmpada. O diodo dura, se eu tenho o meu há 10 anos, nunca precisou de manutenção, o diodo só vai estragar a hora que ele queimar, né? Porque não é um consumível. E já a lâmpada não, dá dó. Mas é aquilo, a gente tem que pensar no nosso paciente e você vai, né, aí cada um vai ter que ter a sua estratégia de transformar isso no seu ganho, no seu, né, fazer a conta do custo, porque no final nem o relógio trabalha de graça, né? Infelizmente, eu sempre converso isso. Tudo tem um custo. E você vai ter que fazer isso, ou você faz um tratamento e cobra esse valor já pensando no laser que você vai usar, e lá na frente a lâmpada que você vai ter que trocar, né? Então, essa conta tem que ser feita. Médico e às vezes até o pessoal, né, que está aqui assistindo a gente da área da saúde não tem muita aula de economia nem de contabilidade, né? Então a gente fica meio às vezes ruinzinho para fazer conta. A gente quer ajudar todo mundo e no final você descobre que você empatou seu dinheiro. Então calma, você tem que ajudar, mas tem que ter uma conta também, né? Outra coisa é que Olha só, o IAG, a energia é muito alta, então por isso ela entrega de forma fracionada, entendeu? Então por isso que ela não tem contínuo, senão você imagina parar 2.000 watts de forma contínua, Nossa, aí você parar o osso do outro lado, né?
Com Ah, e outra certeza. coisa, o estímulo do cristal é por lâmpada, né? Então é muito difícil você manter uma Não dá luz para uma flash lamp estimulando ficar full time. acesa, né? É. Tanto que É, todo, né? o Fábio, tem uma pergunta aqui para você, Dr. Wagner de Oliveira, em relação à experiência sua em outros tipos de úlcera, inclusive as infectadas, e se você tem alguma contraindicação do laser em uso de feridas. O que tem a literatura fala de contraindicação, apesar de que eu já ouvi relatos de uso, seria nas úlceras neoplásicas, por ser bioestimulação, a literatura não te orienta a aplicar o laser sobre um tecido que já tem hipercelularidade e hiperreprodução, né? Essa é a primeira conversa. Segundo, eu aplico, rapaz, você não deve acreditar em mim, porque eu aplico laser para tudo. Paciente sinusite, com lesão de nervo, com úlcera, qualquer uma que seja, isquêmica, hipertensiva, obviamente, com a preocupação que o Alexandre teve, eu também tenho casos assim. Você primeiro tem que fazer um endolaser para tirar o fator de desencadeamento daquela úlcera. Eu tenho úlcera isquêmica que não evoluía, obviamente, primeiro porque era isquêmica, e segundo porque ela faltava um estímulo. Então, qualquer tipo de ferida, desde o pé à boca, dentro da boca. Eu tenho uma história de uma criança, filha de um colega anestesista, que estava para ser internada por desidratação. Nós fizemos 30 segundos de laser dentro da boquinha dela, e no outro dia eu perguntei se ela estava bem, ele me mandou uma foto dela, da criança, com um quibe na mão. Ou seja, eu não estava bebendo água no outro dia, comer um quibe é uma coisa assim bem diferenciada, né? E passa por essa Lembrar que isso daí, né, esse relato é interessante que você fala, você usou 15 segundos. Se a gente tivesse com um laser de baixa intensidade, seriam alguns minutos, mas também daria para realizar. É o que o cirurgião dentista acaba fazendo. Tem um relato também interessante de uma colega nossa que fez em fissura de mama na amamentação. A fonoaudióloga fez e também funcionou. Uma pergunta aqui da doutora Natália. Alguém usa câmera termográfica para acompanhar isso? Deixa eu só usar um exemplo de um colega nosso que teve uma lesão neoplásica, que ele fazia laser por conta obviamente não vou falar o nome, mas por conta da lesão actínica que a radioterapia fazia. Ele ficava 40 minutos, de 20 a 40 minutos com a boca aberta, fazendo um baixa potência, coisa que a gente pode fazer, né, Alexandre, com, sei lá, 30 segundos, um minuto, com laser de alta intensidade. Essa é a diferença. Tranquilidade é o tempo e é o quanto de energia a energia necessária entregue no menor tempo possível, da melhor forma possível. Desculpa, eu acabei não ouvindo. Não, eu quero só emendar a pergunta do colega anterior sobre contraindicação. Infecção é perfeito, porque o laser vai fazer isso, ele vai ajudar a modulação, vai estimular macrófago. Então, a maioria das coisas da medicina, a infecção, contraindicação. Não, infecção não. Em neoplasia, eu estou com um trabalhinho aqui de Chrysler, publicado em 2001, que eles fizeram um estímulo em células de melanoma humano, e houve proliferação da célula de melanoma. Então, realmente, a parte de neoplasia, a gente vai ficar, né? Realmente, se for uma úlcera neoplásica, então não vamos estimular ela com laser, vamos destruir ela com laser. Aí nós vamos aumentar tanto a potência que nós vamos destruir. E isso tem trabalho já também usando laser para fazer nessa ressecção. E a importância... Então, a Natália Jefferson. E vai irradiar em Natália volta... Jefferson perguntando aqui. A Natália Jefferson perguntando da monitorização de temperatura. Se alguém faz. Porque aqui a gente está usando energia, né? Cara, não faço na prática porque, assim, com o tempo que eu estou usando e essa ideia que eu falei para vocês de colocar a própria palma da mão do médico, que você vê, poxa, eu estou trabalhando bem, tá tranquilo, meu paciente também vai tolerar. E outra, se você aquecer um pouco mais, o paciente vai sentir dor. Não, você não está estimulando ele a ponto de, igual a gente faz com o ND-IAG para fazer o tratamento de telangiectasia, que você dá um pulso com tanta energia que você já causa uma lesão. A gente não está usando 90 joules por centímetro quadrado, ou 225, igual numa ponteira de 2 milímetros.
é totalmente diferente. Então, eu não uso, vocês usam controle de temperatura, não, Coraça e Fábio? E você, para biomodulação desse jeito, não. Mas aí o que acontece? Porque você está usando a cada disparo uma energia baixa, justamente isso, porque daí você consegue distribuir. Né? Se você usar a cada disparo uma energia alta, aí você vai dar ruim, né? E lembrar que quando você faz algum outro tipo de estímulo na parte da dermatologia, a pele está íntegra. Então a coisa aí é totalmente diferente. Deixa eu só complementar isso aqui, Zé. Tem uma questão importante nisso aí. Por exemplo, eu trato também dor profunda, dor intraarticular, 10, 12 centímetros de profundidade. Então a gente usa energias de 80, 100 joules por centímetro quadrado, porque a gente não está querendo estimular. Mas vai se perder. Exatamente. E ele vai, na penetração, ele vai ter dispersão dos tecidos, transmissão, etc. e tal. Então, aí é importante o controle térmico. Por isso que eu disse da questão do equipamento que você vai usar para a situação que você quer. Se eu quero controle de dor profunda, etc., é mais seguro você ter um equipamento que te permita medir temperatura na pele. Inclusive, você pode resfriar a pele também, porque a ação que você quer não é na pele. Você está usando um spot muito aumentado e uma energia de entrada muito alta para você conseguir uma penetração. E você não quer lesar a pele, você quer a ação do laser lá dentro. Entendeu? Então, para essas situações que você usa alta energia, seria interessante o acompanhamento com algum medidor de temperatura. Mas lembrando que, independente disso, cada disparo, a energia tem que ser baixa. Porque senão. Exatamente. Cada disparo, a energia é baixa. E outro detalhe, para ferida, para lesão aberta, eu uso, para vocês entenderem, parece um paradoxo, mas eu uso para tratar queimadura. Paciente que chega com a lesão de queimadura aberta, dolorosa, secretiva, às vezes infectada, tem uma resposta absurdamente favorável com o uso do laser por conta da ação em baixa energia. Então, ele não vai ter calor, a finalidade não é esquentar. A finalidade é estimulação, é 10 joules por centímetro quadrado, essa energia é muito baixa. Só a preocupação de você não fazer tiro sobre tiro, né? Agora, responda aqui a pergunta do Dr. Pablo e do Dr. Fabrício Rossi. Que diferença faz usar diferentes spot sizes se você está trabalhando com acúmulo de energia? Tá certo? Por que vale a pena usar spot size maior e spot size menor? Porque uma vez que a gente trabalha com acúmulo de energia, o spot size maior, teoricamente, ele tem uma dispersão, uma capacidade de penetrar mais, só que a densidade energética a cada disparo vai ser menor. Embora a área total vai ser a mesma, e a gente pode usar até uma quantidade de energia maior a cada disparo, mas talvez você distribuir possa ser mais difícil. Então, eu quero ouvir a opinião de vocês em relação a essa condição do tamanho do spot size e qual que vocês recomendariam. O maior possível, o intermediário, né? E qual que é essa diferença nas escolhas? Quem tem máquina da Icone dá para usar o spot size de 6 ou de 7, que está super tranquilo. Aquele ali eu fiz com de 10 para mostrar para vocês. A conta fica fácil, né? Porque até no cálculo matemático fica bem simples. No Ethereum eu uso o spot size de 6, né? E o Fábio, o que você usa aí, Fábio? Eu não vejo vantagem de usar um spot size pequeno. Você fica muito... Você tem que trabalhar muito justinho. Na verdade, o spot size pequeno, para alta energia, não tem a menor indicação. Pelo contrário, se você usar spot size pequeno para alta energia, está falando de alta potência de entrada, né? Não estou falando de densidade. Então, o que você tem que fazer? Lembra que área, que puxa até bem, a metade do spot size que você tem, porque nós estamos falando de raio, né? É raio ao quadrado, pi vezes raio ao quadrado. Quanto maior o spot size que você usar, menor vai ser a potência. Desculpa, maior é a potência que você pode usar também, porque um está no numerador, está no denominador, para a mesma densidade de energia, na mesma unidade de tempo. Então, a vantagem de você ter uma máquina com spot sizes que permitam 2, 3, hoje tem máquinas até 3 centímetros de spot size de entrada, então você vai conseguir penetrar sem lesar a superfície. E outra coisa importante, até nas feridas isso é importante, tá? Porque, veja bem, na ferida você não atua na célula danificada do leito, você atua na célula da periferia
e na célula da profundidade, para que elas, sim, regenerem e reconstruam o tecido que está danificado. Não a célula danificada. Não estão fazendo desbridamento físico, né? A gente faz estimulação de regeneração celular. Nem de cicatrização a gente quer. A gente quer regeneração celular. A gente não quer queloide, a gente quer pele normal naquele lugar que foi inflamado, né? Então, isso na queimadura, nas úlceras. Você viu aquela úlcera que o Alexandre tratou? É absurdo o padrão de pele que tem naquele lugar ali que reconstruiu. É pele normal, né? Então, spot size... O Jefferson... e o Jefferson chama atenção para isso. Mesmo que se você fizer spot size pequeno, a densidade vai ser grande, aí você vai gerar temperatura maior localmente e você acaba correndo mais risco. Então, nessa condição de você usar a alta potência, o maior spot size acaba sendo realmente mais adequado. E lembrar que os lasers de baixa potência, eles acabam usando a fibra e o spot size pequeno justamente porque eles são de baixa potência. Tá bom? Então é isso que acontece. Aí é placebo, né? Fotobiomodulação não é térmica. Coração. É modulação de luz. Você não está buscando calor. Tem que exatamente evitar gerar calor. Se você estiver sentindo que você está demorando muito tempo, por exemplo, se você estiver trabalhando micropulsado, é que você está demorando muito tempo em correr a mão ou mesmo num contínuo. Você também, às vezes, está demorando muito tempo. Por isso que é interessante, em algumas sessões, você usar um aparelho que vai te dar vai fazer todo esse cálculo para você. Bom, aqui tem uma pergunta do Mário Viotti aqui. Vamos ver se você conhece um pouquinho sobre a gente está falando de controle de dor que a gente pode fazer com laser, mas também se usa as ondas, né? Ondas acústicas. E qual que seria a diferença? O Fábio, que a gente está volta e meia também com ortopedia, lidando com isso daí, né? Qual que seria a principal diferença? A gente consegue a mesma penetração mesmo com laser, porque a onda a gente sabe que estando com o meio, né, que é a pele e o tecido biológico, ela consegue se propagar. O laser tem um pouco mais essa dificuldade, inclusive o Zanoni ele faz essa questão aí de penetração, justamente porque a dispersão ela acontece nos primeiros centímetros, mas quando você vai empilhando os disparos, você consegue a penetração. A onda fotoacústica não, ela já consegue. Desculpa, a fotoacústica não. A onda acústica, que é o pulso acústico, né? Que é o PAI, ele bate e já consegue ir em profundidade, dependendo da regulagem. Como que você vê isso de diferença? Tem uma coisa muito interessante nisso, Rodrigo, que é o seguinte: quando você faz a aplicação de laser, mesmo a gente usa alta intensidade, eu uso alta intensidade com finalidade de controle de dor. A onda que você emite é super pulsado, que eles chamam, com frequência de até 1000 Hz de frequência, né? Então você emite exatamente um N de pulsos muito amplo para gerar a onda fotoacústica, entendeu? Então, com os disparos contínuos e repetidos, você acaba gerando a onda fotoacústica que vai promover o bloqueio da terminação nervosa livre, que é o que você quer para modulador. E por isso que, às vezes, você pega pacientes que estão com síndromes dolorosas assim, incapacitantes, que levantam da maca e perguntam que tipo de bruxaria que você fez, porque ele está sem dor nenhuma. E isso, às vezes, acaba se perpetuando, porque a máquina que a gente usa, ela associa a onda superpulsada, ela usa uma energia muito alta, com pulsos muito espaçados, né? Desculpa, muito juntos e num tempo curto, e depois ela usa a onda contínua para fazer, aí sim, aquecimento e os outros efeitos que você busca de anti-inflamatórios, né? Que vão fazer com que aquele bloqueio da condução nervosa se prolongue e dê um conforto maior para o paciente por mais tempo. Então, para a dor, a onda também que se gera. Como a diferença das outras, da outra parte da eletrofisiologia, que é mecanofisiologia, que é, por exemplo, a onda de choque. Onda de choque são ondas de choque, o nome já diz. Então, você não consegue atuar num paciente
aguda com onda de choque. Já com laser você consegue atuar A onda a gente pode fazer com o choque